Olá pessoal, tudo bem? Eu queria apresentar alguns trabalhos que eu faço para representar o esqueleto do corpo humano. Aqui temos uma parte do esqueleto do tórax e essa compreende esses ossos aqui, que estão aqui no plano mediano, sagital mediano. E como que eu fiz esse externo, que é esse osso? Eu fiz o desenho a partir de atlas de anatomia, de desenhos de atlas, como o do Netter e vários outros, né? Ou com o auxílio de fotos mesmo, ou diretamente com as peças anatômicas do laboratório de anatomia. Então, o que dá para se notar? É que isso aqui é feito com uma cartolina, um desenho simples, com caneta, e a metade, uma das metades desse desenho, que é feito assim, é reproduzido da outra metade quando você dobra o papel, né? Aí você tem o desenho de um lado e o papel e a outra metade sem o desenho. Aí você passa a tesoura, você corta e não só o externo, mas você pode fazer para as cartilagens costais que estão aqui. Então, quais são as estruturas do externo? Primeiramente, o osso externo, ele tem essa porção superior aqui chamada de manúbrio. Então, faz aqui o sombreado representando os relevos, a parte sem pontilhado é mais elevada e a parte pontilhada é mais profunda. E depois a articulação aqui entre o manúbrio e o corpo, né? Nesse ponto de junção entre o manúbrio e o corpo tem um ângulo que vai ser o ângulo do externo no vivo. Então o ângulo do externo se pode representar assim, ó, né, visto de perfil. Então o ângulo do externo é essa porção aqui da articulação manúbrio external, ok? Essa articulação é também classificada como uma sincondrose. E aí tem a sincondrose também das cartilagens costais, que estão aqui também representadas na primeira costela. Depois as demais cartilagens costais com as costelas correspondentes também sincondroses. Só que aqui a articulação entre a cartilagem costal e o externo, ao nível da junção manúbrio external, onde está o ângulo do externo, então a segunda cartilagem costal em diante, e as demais embaixo, são sinoviais, são articulações sinoviais planas, bem? E permitem movimento de deslizamento, mas bastante movimentos restritos, bem limitados. Aí a estrutura do externo aqui, que é o corpo do externo, está um pouquinho exagerado o tamanho, né? Geralmente é um pouco mais estreita, mas aqui é para ter uma noção, que é só é o primeiro trabalho que eu faço. Então, o corpo do externo, a partir do corpo você tem as incisuras costais que já começaram no manúbrio, né, com a cartilagem, apresenta um recorte aqui no osso, chamado incisura, e depois tem mais incisuras costais para as demais cartilagens. Aí vocês contam até 7 cartilagens costais. A sétima cartilagem costal, que se prende a oitava, nona e décima costelas são as falsas, né? Acima delas são as costelas verdadeiras. Então, a partir daqui, ocorre junção de cartilagens, articulações intercondrais, né? Enquanto tem as intercondrais, também tem as interexternais que se fundem e formam uma peça única. Então, por exemplo, aqui, ó, no corpo, essas linhas aqui, esses pontilhados, representam as interexternais, as chamadas de esternebras, ou esternebras, cada segmento desse. Então, cada incisura dessa é uma incisura costal, representando uma articulação que externo-condral, ok? Então são articulações sinoviais. Depois o corpo do externo se articula com quem? Com o processo chifoide, que está aqui mais arredondado e que tem um orifício no meio, nem sempre presente. Esse processo chifoide ele se ossifica com o tempo também, bem como a articulação chifo-external. Então uma sincondrose novamente, processo ocorre uma ossificação. O osso externo é um osso muito interessante do ponto utilitário, né? Porque a sua medula internamente é bastante rica em células sanguíneas. Então constitui-se aí uma fonte de hemácias, né? De células vermelhas e que serve para fazer transfusão de sangue. Então reservatório de sangue muito importante, ok? A medula óssea. Então, essas importâncias clínicas é que tornam a anatomia mais
é fácil de aprender, né? Assim, não é simplesmente decorar um monte de nomes. O processo tifoide, ele tem movimento também em relação ao corpo do externo, mas bastante limitado, porque nele se fixa músculo, por exemplo, o músculo da respiração mais importante na inspiração, que é o diafragma. O diafragma tem uma parte external que se fixa justamente no processo tifoide. Sem falar de outros músculos agora, né, que são vários músculos ligados à respiração. Compreendendo esse esquema aqui no papel, feito o desenho certinho, aí seu próximo passo é você montar no biscuit. E o biscuit apresenta-se no mercado, né? Você pode fazer biscuit caseiro ou fazer biscuit no mercado, comprar biscuit nas lojas especializadas de ramo de artigos de pintura, né? Então aqui eu montei o externo biscuit. Eu procuro representar sempre na posição anatômica, de preferência, para ter uma visualização. Aqui a face anterior, aqui a face posterior do externo, correto? Bem como as cartilagens costais. Então a face posterior, as cartilagens costais, vem a sétima cartilagem costal, está com uma cor diferente, porque é nessa sétima costal, a partir dela que vão existir as costelas 8, ligadas aqui nessas cartilagens, aqui, perdão, 8, 9 e 10, né? As últimas, as costelas não verdadeiras, são costelas falsas. Depois as costelas verdadeiras daqui, da sétima para cima, ó, da sétima para cima, das articulações. Então nós teremos então, os ossos pintados em cor diferente, conforme o gosto do artista, né? O artista então viu, no caso fui eu, montou esse manubrio do externo, aqui ó, se mantém os relevos que eu sombreei, ó, aqui mais elevado, formando uma pequena crista aqui no meio. As articulações externo-condrais pintadas também em cor mais escura, manubrio external, onde está o ângulo do externo, né? Inclusive aqui eu não falei, mas aqui um ponto palpatório, usado ponto antropométrico e palpatório, que é o ponto supraesternal, onde está a incisura jugular, né? Então, aqui as articulações interexternais se fechando, se ossificaram, então desaparece e forma o corpo do externo, que é pintado essa cor rosa aqui, ou vermelho claro, né? Então vermelho claro aqui, tudo, né? Corpo do externo. E aqui tem também a articulação chifo-external, processo tifoide, pintado em preto, processo tifoide aqui, para destacar bem esse processo, antigamente chamado de apêndice tifoide, ou semelhante a uma ponta de espada. Feito isso, pessoal, tem que esperar secar, pintar, né, para fazer depois o resto. Aí, nesse intuito de fazer, então, confeccionar peças assim mais fáceis, para quem não tem muita prática com biscuit, além do externo, a gente deve escolher ossos simples do nosso, que representam aqui, ó, que é feito também em massa de biscuit, que é a patela. Eu passei aqui uma cola, ainda não tá secando, eu passei uma cola na face articular posterior da patela aqui, uma cola branca aqui para fazer, tirar as arestas aqui, que pode aparecer no osso. Então tá aqui a patela vista da face articular. Você pode olhar assim também de baixo para cima, né? Vista inferior, o que você nota? Aqui tem duas pequenas elevações na face articular ou duas hemifaces, né? Então essa é a característica da patela para se ajustar entre os dois côndilos do fêmur na face patelar, né, do fêmur. Então a patela não é plana, assim, rasa na face articular, ela apresenta uma elevação aí, tudo bem? Então essa elevação é importante, porque dá uma metade do osso é mais densa e outra menos densa, e isso interfere também no peso do osso. Na vista anterior aqui da patela, que é a vista anterior, face anterior da patela, é possível notar o quê? Uns pequenos sulquinhos aqui, não dá para ver porque não está pintado ainda. Depois você passa uma coloração escura para destacar esses sulquinhos que você faz com
um pequeno estilete ou uma faquinha bem amolada e faz esses sulquinhos aí, tudo bem? Então apresenta essas estrias verticais. Nessa face aqui anterior, ela é coberta, na verdade, pelo tendão do quadríceps femoral, tudo bem? A patela apresenta, então, aqui, apresenta uma base, apresenta um ápice, e esses meus dedos seguram as margens da patela, né? Margem medial lateral. Então, base e ápice. Base é onde se insere quem? O tendão do quadríceps, base da patela. Deixa eu posicionar aqui. Base da patela, tendão do quadríceps. Ápice da patela é onde nasce quem? A continuação do tendão do quadríceps, que vai formar o ligamento da patela, que se insere, por sua vez, na tuberosidade da tíbia, ok? Então, na epífise proximal da tíbia. Essa patela aí, também você pode fazer não só em biscuit, como outros materiais, argila, né? Tudo que a sua imaginação permitir fazer, com massa de modelar, que eu não dou muita... Eu prefiro, em vez da massa de modelar, prefiro o biscuit, mas pode ser argila. Então a face em azul aqui é a face anterior, aqui em branco a face articular, aqui dá para ver também a face articular, como eu tinha mostrado anteriormente, para ver as duas hemifaces discretamente aqui, né? As duas hemifaces da patela na face articular. Então quando você posiciona a patela assim, né, em cima da mesa, né, você procura sempre definir o ápice voltado para o observador e a base para você. Então, a partir daqui, você tem o quê? Que tem um desnível de peso, né? Sendo que, se eu movimentar essa patela aqui em direção para a esquerda, essa patela aqui vai tender a cair para a direita, porque o peso maior devido às hemifaces desiguais. Então, isso define o quê? Que essa patela aqui é a patela direita, porque ela roda mais para a direita, ok? Patela direita. Enquanto que eu tenho a patela esquerda, aquela que eu mostrei anteriormente, está com cola ainda, eu faço, ela desliza um pouco mais para a esquerda. Quando apoio, então, o ápice para o observador e a base para o manipulador. Muito bem. Aí, o outro osso que eu também estou confeccionando é esse osso aqui, ó, a vista superior do... vou colocar aqui na posição, a vista inferior agora. Esse osso aqui é a clavícula, no caso a direita, clavícula direita, ok? Clavícula direita, posiciono aqui e tento montar esse osso. Para fazer esse osso também em biscuit, né, ou outro material que seja possível trabalhar, tem que fazer o esboço dele, o desenho, o projeto no papel. Eu isso aqui não fiz na cartolina, fiz no papel sulfite mesmo, ó, tá aqui, modelo. Então, de um lado, na face inferior, tá aqui o osso, clavícula. O que dá para notar aqui? Ranhuras, sulcos, né? E elevações aqui, ó. Elevação aqui, tá pintado em um azul, um azulado aqui. Aqui nós temos em vermelho, o ponto de inserção do músculo subclávio. É o sulco do músculo subclávio. Aqui em azul é uma saliência chamada tubérculo conoide. Aqui onde meus dedos estão segurando é a extremidade o quê? External da clavícula. A outra extremidade oposta, lateralmente, que vai se articular com a clavícula, né? Desculpe, com a clavícula vai se articular com a escápula, é chamada extremidade acromial. Acromio, a parte alta do ombro. Ombro, e acro é a parte mais alta. É a ponta do ombro, né? A ponta superior. E tem também pequenas ranhuras aqui que representam a linha trapezoide. Linha trapezoide, tubérculo conoide. Estou vendo uma pequena discreta saliência aqui, é onde se origina o músculo deltoide, a parte clavicular, chamado de tubérculo deltoide, deltoideu. Isso não consta na nómina anatômica, mas alguns livros dão esse termo. Então a extremidade é acromial aqui, com essas estruturas aqui, essas ranhuras que não tem na superfície superior, só na inferior.
a superfície inferior aqui com o sulco do músculo subclávio, quase uma crista bem delicada. E aqui uma extremidade external, onde está a impressão do ligamento costoclavicular, essa parte mais esbranquiçada aqui, onde se fixa o ligamento costoclavicular. No tubérculo conoide, na linha trapezoidea, também se fixam os ligamentos chamados coracoclaviculares, ou ligamento conoide e ligamento trapezoide. Para finalizar, então, nós teremos que a clavícula apresenta-se como se fosse uma letra S, não é? E esse S, vou pegar novamente e mostrar no biscuit, que em fase de acabamento, não está terminado a obra, né? Esse S aqui é a vista superior, aqui é a vista inferior, vocês veem as ranhuras aqui, né? Então, essa letra S aqui, representando aqui, então, a extremidade acromial, external, e extremidade acromial, correto? Tubérculo conoide, que eu já mencionei anteriormente. Então, se nota que tem duas margens, além das faces superior e inferior. Duas margens. Uma margem anterolateral, uma margem posterolateral. A anterolateral é côncava, a posterolateral é convexa. E ao contrário, então, na extremidade, em direção à extremidade external, em que a anteromedial é convexa e a posteromedial é côncava, ok? Dá para sentir aqui. Então isso na palpação é importante, que a clavícula nessa superfície superior aqui, ela é toda, praticamente toda ela é palpável. Por causa desse ser um osso subcutâneo, ou seja, facilmente palpável, ele é também muito sujeito a fraturas, bem como as costelas, que não representei, eu poderia estar representando também. Mas tem que ser um trabalho aos poucos e pegar do mais fácil para o mais complexo. E para terminar aqui, mostrando aqui, temos um pequeno ossinho que eu encontrei aqui, um dos ossos do carpo. Que osso será esse aqui, ó? Ele apresenta essa estrutura assim, parece um gancho. Então a palavra gancho lembra o quê? Âmulo do amato. Antigamente era o osso ganchoso ou uncinado, ou unciforme também, os nomes que se davam antigamente para esse osso. Então uma curiosidade, você aprende anatomia comparando com aqueles objetos que fazem parte do seu dia a dia, né? Às vezes os nomes são muito difíceis, mas vão facilitar você a memorizar essas estruturas, esses ossos aí. Então, como que eu fiz esse osso? Esse daqui eu já não fiz desenho, já fui direto na imagem da figura do Atlas e já tentei reproduzir. Mas normalmente é feito um desenho e a partir dele a gente tem saber quanto que vai usar de massa de biscuit para confeccionar um osso aqui. Provavelmente esse osso aqui está um pouquinho mais exagerado no tamanho, mas pode ser menor, apenas para facilitar a visualização dele, tá? É isso aí, pessoal. Bom trabalho, bom estudo. Vamos praticando agora em casa. Aqueles que puderem ter com massa de biscuit, tenta fazer isso aí para depois a gente comparar, inclusive as estruturas, né? Estudar as estruturas observando no material que seja com Atlas, seja uso da internet, com vídeos, né? Vai ser muito interessante, torna a anatomia mais prazerosa. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.